Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Vejam só, hoje o nosso conteúdo de português é a partir da página 16, certo? O verbos de ação e de estado no texto teatral. Mas antes de vocês abrirem essa página, vamos comigo lá para a página 13 rapidinho. Olha só, na página 13, gente, vai estar falando um pouquinho sobre o cenário, tá? Que o cenário é o lugar onde acontecem as cenas da história. Então, toda peça teatral, ela precisa se passar em um cenário, certo? E o cenário ele é montado de acordo com a peça, tá? A gente viu, por exemplo, que o cenário, né, daquela peça que a gente leu na aula passada, o Seu Calixto Pescador, ele se passava no Ribeirão, certo? No Rio. Então, o que acontece? Na página 13 e 14, gente, eu quero que vocês colhem, tá? O material de apoio que eu pedi para que fosse recortado lá na agenda 3 e 5, vocês vão colar aí de acordo com cada partezinha da peça, certo? Ó, parte 1, um homem bem vestido entra em cena. Aí você vai colar essa partezinha aí, tá? Gente, outra coisa, na página 14, no final, tá? Quando vocês colarem as cenas de acordo com cada partezinha do texto, pede para que vocês em grupo conversem, né? E que listem de acordo com a história e a sequência dos fatos. Mas vocês não precisam fazer isso, tá? A única coisa que eu quero que vocês façam na página 13 e na página 14 é colar de acordo com cada parte do texto, beleza? Então, pausa o vídeo agora e cola lá, certo? Pausa o vídeo e cola, ok? Outra coisa, gente, a página 15, nós também não vamos realizar. Por quê? Seria uma atividade para realizar em sala de aula, onde cada um realizaria uma leitura dramática, certo? Uma leitura encenando. Como não é possível, a gente deixa, tá, de lado um pouquinho e realiza isso na próxima oportunidade, tá? Quando a gente voltar para a sala de aula, logo, com fé em Deus. Então, vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, tá? Verbos de estado no texto teatral. No livro 2, a gente viu assim um pouquinho do que era verbo, né? E agora a gente vai ver mais um pouco, certo? Olha só. É muito frequente em um texto teatral haver indicações de como deve acontecer a peça. Assim, o autor do texto orienta os movimentos dos atores e até as emoções que eles devem demonstrar. Aí nós temos aí a mão na massa, ó. Releia a rúbrica a seguir e preste atenção nos verbos destacados. Em seguida, responda as perguntas. Olha só. Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Que expressão verbal indica uma ação do personagem, tá? Que indica a ação que ele vai fazer. Ele vai fazer o que aí, gente? Falar, tá? Então, vai falar, né? É o verbo, né, a expressão verbal que indica a ação, que ele vai fazer. Letra B. Que expressão verbal indica um estado do personagem, tá? Como ele está, como ele deveria estar. Então, a gente viu ali estivesse, né? Estivesse é o verbo que indica o estado, certo? Agora, vamos ler com a tia. Os verbos de ação indicam ações, atividades e movimentos, tá? Destaca isso aí, tá? Passa o marca-texto, passa um lápis colorido, tá? Para quando vocês forem estudar, isso tá marcado. Os verbos que indicam estado apresentam, em geral, uma qualidade atribuída ou uma condição, tá? Marca isso também, certo? O verbo de estado, ele apresenta como o substantivo está, certo? E aí nós temos exemplos. Verbos de ação comuns no texto teatral, ó. Andar, falar, movimentar, gritar, correr, pegar e olhar, tá? A ação, que o substantivo que a pessoa vai fazer, tá? Verbos de estado comuns do texto teatral: ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se e ficar, tá? E aí na página 17, gente, tem uma mão na massa que é referente, tá, aos verbos de ação. Diz assim, ó. Leia o texto teatral a seguir e faça atividades propostas. Gilson Careca olha para o atendente da farmácia, passa a mão na cabeça careca e diz, parecendo ansioso: bom dia, preciso de um remédio para crescer cabelo. O farmacêutico é sorridente, aparenta boa vontade e aponta para a estante de remédios. Grande ou pequeno? Gilson Careca
continua ansioso e responde sem pensar muito. É que eu não gosto de cabelo muito comprido. Olha só, tá? A gente viu aí um pequeno textozinho para ser encenado, tá? Que a gente vê ali o personagem, vê como ele deve estar no momento, né? E vê a fala, né? Olha só. Sublinhe as rúbricas, tá? O que é a rúbrica, gente? A gente viu que é a orientação, certo? Para acontecer a peça. Por exemplo, olha para o atendente da farmácia, passa a mão na cabeça, careca e diz parecendo ansioso. Então, isso é rúbrica, tá? É dizendo como aquele personagem deve se portar, deve se comportar naquele momento, tá? Então, o que está entre parênteses é rúbrica. Então, são sublinhar o que está entre parênteses, tá? Pinte de azul os verbos de ação das rúbricas, tá? Então, verbo de ação, o que a pessoa vai fazer. Olha só. Olha, né? Passa, diz, aponta, responde, pensar, passar. Todas essas palavras que a tia falou para vocês agora são verbos de ações, ok? Pinte de amarelo os verbos que indicam estado. Tá? Como a pessoa está. Parecendo, aparenta, continua, certo? Destaque de verde o nome dos personagens, né? O Gilson Careca e o farmacêutico. E destaque de cinza a fala dos personagens, tá? Então, após o travessão tem as falas, ó. Bom dia, preciso de um remédio para crescer cabelo. Grande ou pequeno, tá? As falas estão sendo indicadas pelo travessão, entendido? Eles vão fazer isso que a tia orientou vocês agora. Então, vocês podem voltar o vídeo e ir pausando, tá? A cada orientação, certinho? Beleza. Então, meus amores, agora a gente vai lá para as fichas de atividade. Se você tá sem elas aí, pausa o vídeo e vai buscar, tá? Que a gente vai responder a paginazinha 9 e 10, juntinhos. Vamos lá? Luz, câmeras e os textos em ação. Leia o texto a seguir. A professora disse para Mariazinha: Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. Bicicleta. Respondeu a menina. Não se diz bicicleta, e sim bicicleta. Além disso, bicicleta não é verbo. Pedro, diga você um verbo. Plástico, disse o garoto. É plástico, não prástico. Essa palavra também não é verbo. Laura, é sua vez. Me dê um exemplo correto de verbo, pediu a professora. Hospedar, respondeu Laura. Muito bem, disse a professora. Agora forme uma frase com esse verbo. Hospedar da bicicleta é de plástico, tá? Olha só que engraçado, gente. A professora entendeu uma coisa, mas ela quis dizer outra, né? A aluna. Literal. Laura confundiu o verbo hospedar com outras palavras. Que palavras são essas? A gente viu que são hospedais, né? Ela falou hospedar, mas é hospedais. Letra B. Para ajudar Laura a entender melhor o uso correto do verbo hospedar, pesquise o significado da palavra e forme uma frase com ela, tá? Então, vamos pesquisar o que significa a palavra hospedar, né? E formar uma palavra, ok? Segundo, o que são verbos, tá? Então, vocês podem pesquisar aí o que são verbos, ok? No capítulo 2 do livro, a gente vai ver direitinho o que é realmente a definição de verbo. Mas a gente viu que são palavrinhas, né, que indicam ações ou estados, certo? Terceiro, verifique se os verbos a seguir são de ação ou de estado. Depois reescreva-os na coluna correspondente no quadro, tá? Então, lembrando, verbo de ação é o que a pessoa vai fazer. Verbo de estado é como ela está ali, tá? Ó. Perguntar. Dar, ser, responder, estar, parecer, dizer, pedir, formar, hospedar e estudar, tá? Então, vocês vão separar esses verbos no que é ação, tá? No que a pessoa vai fazer ou no que ela está fazendo. E o verbo de estado, tá? Como ela está. Vamos lá. Quarto.
Complete cada frase a seguir com o verbo mais adequado do quadro. Aí tem aí estudo, é, come, está, parece, ficou e trabalhou. Joaquim é bonito, por exemplo, está bonito, ficou bonito, tá? Letra B, minha mãe ontem, ela fez o quê? Trabalhou ontem, ficou ontem, certo? Letra C, eu na escola perto da minha casa, faz o quê? Estudo, né? Letra D, Vitória não carne, ou seja, não come carne, né? Ela é vegetariana. E letra E, meu primo doente nas férias de verão, né? Ficou doente nas férias de verão, podemos dizer assim. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, meus amores. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a tia, beleza? Não esqueçam de mandar foto das atividades. Curtam o vídeo. É isso. Beijo e até mais. Tchau. Não, gente, calma. Peraí. Não acabou ainda, não. Eu esqueci de falar algo muito importante na nossa aula de hoje, tá? Algo que nós vamos comemorar no final desta semana, certo? Então, fica por aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas para isso, né, eu não posso falar sobre isso, que é muito importante, que é muito interessante, que é muito legal aqui nesse cenário. Então, deixa eu mudar o cenário pra gente começar. Olha só, agora sim. Vejam só, essa imagem aqui, ó. Temos várias imagenzinhas nela, né? Vários desenhos nela. São de quê? Do folclore brasileiro. Pois é, gente. Agora no dia 22 de agosto, nós comemoramos o dia do folclore brasileiro, certo? Até porque é algo tão importante. Veja só, gente. O folclore brasileiro, ele é o conjunto de expressões culturais populares, certo? Do nosso país. Então, vale a pena, é importante a gente reconhecer isso, né? Reconhecer as lendas, os trava-línguas, as brincadeiras, certo? Os mitos, as lendas. Então, é um dia, né, em que nós relembramos, tá? Toda a nossa cultura, todo o nosso folclore, certo? E o nosso folclore, ele é bem diverso, né? Porque, como a gente viu, a formação do nosso Brasil, né, veio de diversos povos, né? Dos indígenas, dos portugueses, dos africanos. Então, assim como a nossa cultura, né, o nosso folclore, que faz parte da cultura brasileira, também é bem diversificado, certinho? E o que acontece de diferencial essa semana? Eu vou passar alguns desafios para que vocês possam cumprir, ok? Vejam só, o de hoje, gente, é o seguinte. Eu vou pedir para que vocês, tá, pesquisem um pouco sobre algumas dessas lendas aqui, ó. Pode ser a Iara, pode ser a Mula Sem Cabeça, o Saci, tá? Você vai escolher uma dessas lendas, ok? Do nosso folclore brasileiro e vai pesquisar sobre ela, tá? Vai escrever no caderno, vai pesquisar, falar um pouquinho sobre essa lenda, sobre esse personagem. E quando for na nossa aula online de quinta-feira, cada um vai apresentar, certinho? A lenda que escolheu, o personagem que escolheu para falar. Entendido isso? Pois bem. Ah, é valendo pontinho, viu? Valendo ponto para nossa matéria de história, certo? Matéria de geografia, ok? Então, eu fico no aguardo de quinta-feira, vocês fazerem a apresentação belíssima. E fiquem atentos que no final das aulas em vídeo, tá? A tia vai estar passando alguns pequenos desafios para vocês realizarem, sejam adivinhas ou sejam trava-línguas, ok? Então, beijo e até mais, tchauzinho!